Querido irmão, graça e paz, seja bem-vindo a esse canal. O audiobook de hoje é Bênção ou Maldição? A escolha é sua, de Derek Prince. Curta, se inscreva e compartilhe o canal para que mais vidas possam ser edificadas. E vamos à leitura. Capítulo 13. Servo de Satanás. Neste capítulo, iremos descobrir uma fonte de maldições completamente diferente: servos de Satanás. As atitudes dos cristãos em relação a Satanás variam entre dois extremos. Alguns ignoram Satanás totalmente e tentam agir como se ele não fosse real. Outros têm medo dele e dão-lhe muito mais atenção do que ele merece. Existe um equilíbrio bíblico que se situa entre esses dois extremos. Satanás é um ser criado, um anjo rebelde, que foi expulso do céu. Ele governa sobre um reino espiritual de anjos maus e rebeldes, juntamente com espíritos malignos mais baixos, chamados demônios. O nome Satanás significa adversário ou opositor. Ele é o inimigo implacável e imutável do próprio Deus e do povo e propósitos de Deus. O seu objetivo é colocar toda a raça humana debaixo do seu controle. A sua tática principal é o engano, no qual ele é o mestre. Em Apocalipse 12:9, ele é descrito como o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana a todo mundo. Satanás já exerce domínio sobre a grande maioria da humanidade, sobre todos aqueles que estão numa atitude de rebelião contra Deus. Em Efésios 2:2, ele é descrito como o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. A maioria deles não tem uma imagem clara da sua condição real. São simplesmente levados de um lado para o outro, por forças que não compreendem nem podem controlar. No entanto, há aqueles que se abriram deliberadamente para Satanás, ainda que possam não estar cientes da sua verdadeira identidade. Cultivam sistematicamente o exercício das forças sobrenaturais que Satanás libertou sobre eles para alcançarem poder e ganhos materiais. Estes servos de Satanás são reconhecidos em quase todas as culturas e são-lhes atribuídos uma variedade de títulos diferentes: feiticeiro, curandeiro, michauí, xamane, toaga, mago, bruxo, sacerdote ou sacerdotisa de Satanás, e por aí afora. Em quase todas as culturas tribais do mundo inteiro, existe um nome especial para esse tipo de pessoa. O próprio Jesus é a nossa principal fonte de informação sobre Satanás. Quando ele enviou 70 discípulos para prepararem o caminho adiante dele, eles voltaram alegres, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos submetem. Ao que Jesus respondeu: Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10, 17 e 19. Jesus não negou que Satanás era real ou que tinha poder, mas ele prometeu aos discípulos que a autoridade que ele lhes havia dado lhes daria a vitória sobre o poder de Satanás e que os iria proteger de todas as suas tentativas para lhes fazer mal. É importante que todos os servos do Senhor reconheçam a autoridade que ele lhes deu e que aprendam a exercê-la com eficácia. É importante que todos os servos do Senhor reconheçam a autoridade que ele lhes deu e que aprendam a exercê-la com eficácia. As maldições são uma das principais armas usadas pelos servos de Satanás contra o povo de Deus. Isto é ilustrado de uma forma clara pela história de Balaque e Balaão, em Números 22, 24. Balaque era rei do território de Moabe, na margem leste do Jordão. Na sua viagem do Egito para Canaã, Israel tinha acampado na fronteira de Moabe. Balaque sentiu que o seu reino estava a ser ameaçado, mas faltava-lhe a força ou a coragem para lançar um ataque direto contra Israel. Em vez disso, ele contratou Balaão para pronunciar maldições sobre eles, na esperança de que, dessa forma,
Israel ficaria enfraquecido ao ponto de Moabe poder derrotá-los. Balaão era um feiticeiro famoso em toda a região, que cobrava um preço alto pelos seus serviços. Muitos cristãos, hoje em dia, rejeitam tudo isto como uma tolice supersticiosa, desprovida de qualquer poder real. Contudo, a reação de Deus foi completamente diferente. Ele encarou as maldições que Balaão poderia pronunciar como uma verdadeira ameaça para Israel. Consequentemente, ele interveio sobrenaturalmente e avisou a Balaão para não aceitar a proposta. Mas Balaão estava ansioso por receber as riquezas que Balaque lhe havia prometido, e por isso prosseguiu tencionando fazer o que Balaque lhe pedira. Todavia, na altura certa, de cada vez que Balaão tentou pronunciar maldições sobre Israel, Deus interveio e trocou as intencionadas maldições por bênçãos. Posteriormente, em Deuteronômio 23:5, Moisés relembrou este incidente a Israel como prova do amor de Deus por eles. Porém, o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes trocou em bênçãos a maldição, porque o Senhor teu Deus te ama. Há um aspecto importante que necessita de ser realçado. Deus não encarou a proposta de maldições de Balaão contra Israel como palavras vazias, que não tinham qualquer poder. Ele perspectivou-as como uma séria ameaça para Israel, e por essa razão interveio pessoalmente para frustrar a intenção de Balaão. O tempo não alterou o ponto de vista de Deus. Ele não ignora nem despreza maldições dirigidas contra o seu povo pelos servos de Satanás. Pelo contrário, e tal como Jesus disse, Deus reconhece o poder de Satanás, mas equipa os seus próprios servos com um poder superior. Deus reconhece o poder de Satanás, mas equipa os seus próprios servos com um poder superior. A Bíblia apresenta várias descrições de atividade de servo de Satanás. Estas servem para avisar os servos de Deus contra os quais estas atividades satânicas são muitas vezes dirigidas. Em Ezequiel 13, 17 e 20, por exemplo, Deus condena certas profetisas falsas ou bruxas. E tu, ó filho do homem, dirige o teu rosto contra as filhas do teu povo, que profetizam de seu coração, e profetiza contra elas, e dize, assim diz o Senhor Jeová, ai das que cosem almofadas para todos os sovacos e que fazem travesseiros para a cabeça de toda estátua, para caçarem almas. Porventura, caçarei as almas do meu povo, e guardareis vivas as almas para vós? Vós me profanastes entre o meu povo, por punhados de cevada e por pedaços de pão, para matardes as almas que não haviam de morrer e para guardardes vivas as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo, que escuta a mentira. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis aí vou eu contra as vossas almofadas, com que vós ali caçais as almas como aves, e as arrancarei de vossos braços, e soltarei as almas que vós caçais como aves. Alguns dos pormenores não são claros, mas parece que estas mulheres desempenhavam o típico papel de um feiticeiro. Qualquer pessoa que tivesse uma zanga com outra pessoa, contratava-as para usarem as suas artes mágicas contra essa pessoa. Um dos métodos usados para prender encantamentos mágicos à roupa das pessoas. Desta forma, elas caçavam as almas, matando na verdade pessoas inocentes. Em troca, davam-lhes punhado de cevada ou pedaços de pão. Esta não é uma acusação improvável.
remanescente da Idade Média. É uma acusação feita pelo próprio Deus contra estas mulheres. Para além disso, os servos de Satanás usaram métodos semelhantes para atingir alvos durante séculos e hoje ainda os usam. Em 1979 a 80, na cidade de Bath, na costa oeste da Inglaterra, arqueólogos descobriram as ruínas de um templo do período romano, dedicado à deusa Minerva. Os sacerdotes desse templo tinham um ministério semelhante ao das bruxas do tempo de Ezequiel. As pessoas que andavam à procura de vingança contratavam estes sacerdotes para escrever uma maldição apropriada contra essa pessoa. Para descrever a maldição, eram necessárias capacidades especiais, que só os sacerdotes possuíam. Uma vez escrita a maldição, realizava-se uma cerimônia mágica para dirigi-la contra a pessoa que era o seu alvo. Como é óbvio, os sacerdotes recebiam o pagamento apropriado. Os adoradores também lançavam as suas ofertas para a deusa numa nascente associada com o templo, em cumprimento de um voto. Esta forma de usar maldições e artes mágicas ainda é comum no dia a dia da maioria dos povos do mundo, particularmente na Ásia, África, Oceania e América Central e do Sul. O relato que se segue é de um missionário, meu amigo, que viveu toda a sua vida na Zâmbia, na África Central, e conhece intimamente as línguas e os costumes daqueles povos. Numa conferência geral de cristãos, no nosso distrito rural da Zâmbia, o Espírito Santo tinha falado uma forte palavra profética, clamando por santidade na igreja. Muitos cristãos foram convencidos do pecado nas suas vidas e arrependeram-se verdadeiramente, confessando seus pecados e clamando pelo perdão de Deus. Depois do culto, um ancião de uma das nossas igrejas, numa aldeia remota, dirigiu-se em lágrimas ao pregador, tremendo por todo lado, confessando o terrível pecado de homicídio através de feitiçaria. O ancião contou-lhe que durante alguns anos tinha andado em disputas com outro ancião na igreja que estava acima dele. A situação tinha se tornado tão má que ele decidiu castigá-lo, indo a um feiticeiro local e pagando-lhe para amaldiçoar aquele outro ancião. O feiticeiro tinha ficado contente por poder fazer isso, especialmente por saber que aqueles dois homens eram supostamente cristãos. Ele pediu uma grande quantia de dinheiro como depósito e depois disse ao homem para voltar no dia seguinte. Quando regressou, o ancião encontrou o feiticeiro sentado debaixo de uma árvore com um espelho na mão e uma taça no chão à sua frente, com uma poção. O feiticeiro começou então por espalhar a poção por todo o espelho e pediu ao ancião para olhar cuidadosamente para o mesmo e lhe dizer o que conseguia ver. Assustado, o homem viu o rosto do outro ancião bastante nítido. Após o que o feiticeiro pegou na lâmina de um gilete e cortou a garganta do rosto refletido no espelho. Este ficou imediatamente coberto de sangue. O ancião gritou: "Você matou-o? Só lhe pedi para o amaldiçoar." O feiticeiro respondeu, soltando um riso entre dentes: "Pensei que deveria fazer bem o trabalho enquanto estava com as mãos na massa." O ancião apressou-se até a casa. Para seu horror, ficou a saber que o outro ancião estava de fato morto, tendo falecido misteriosamente de uma hemorragia repentina. O homem ficou aterrorizado com as consequências do que tinha feito e por isso não disse nada a ninguém. Mas naquele dia o Espírito Santo tinha o convencido poderosamente do seu pecado. Felizmente para ele, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Através da confissão, arrependimento e fé em Jesus Cristo, o homem foi não só levado ao perdão e paz com Deus, mas também à realidade do novo nascimento. Alguns leitores ocidentais podem sentir-se inclinados para rejeitar tudo isto,
como sendo práticas primitivas e supersticiosas, provenientes das trevas mais profundas de África. Mas a verdade é que mesmo nas proclamadas nações mais civilizadas, as práticas ocultas que estiveram em declínio estão novamente a invadir tremendamente o território. Na Alemanha Ocidental, por exemplo, muitos homens de negócios, os quais nunca procurariam um ministro cristão em busca de aconselhamento, consultam regularmente uma cartomante no que diz respeito aos seus negócios. Em meados da década de 80, um líder da igreja satânica na América foi entrevistado na televisão. Perguntaram-lhe se é verdade que os satânicos praticam sacrifícios humanos. Ao que respondeu: digamos que fazemos sacrifícios humanos por representação. A destruição de seres humanos que, digamos, poderiam criar uma situação antagônica em relação a nós, na forma de maldições e feitiços. Esta não foi uma acusação feita contra ele por um qualquer crítico hostil. Foi algo que ele admitiu de livre vontade. Em Israel, debaixo da lei de Moisés, isto teria sido punido com a morte. No entanto, na nossa cultura contemporânea, as práticas ocultas não são um crime e não existe qualquer castigo para elas, mesmo que sejam usadas para matar pessoas. A afirmação do satânico acima revela o uso que fazem de maldições e feitiços para matar pessoas, mas não os absolve de modo algum da acusação de praticarem sacrifícios humanos. O seguinte relato, retirado do New York Times, publicado no dia 12 de abril de 1989, referente a um acontecimento que teve lugar em Matamoros, México, contém provas macabras do contrário. Na terça-feira, a polícia mexicana e americana encontrou os corpos de 12 pessoas, incluindo um aluno de 21 anos da Universidade do Texas, que tinha desaparecido há um mês, em 8 rudes sepulturas num rancho remoto perto da fronteira americana. Hoje, em conferências de imprensa aqui em Brownsville, Texas, a polícia disse que o gangue de droga, entendendo os sacrifícios humanos como um escudo mágico que os poderia proteger da polícia, foi responsável pelos homicídios. Entre os suspeitos, ainda à morte, encontra-se um traficante de droga, com cadastro identificado como Adolfo de Jesus Constanzo, natural de Cuba, a quem os outros chamam o padrinho. A polícia disse que ele encomendou os assassínios rituais, indicando aos seus seguidores para raptarem, matarem e depois mutilarem naquele rancho rapazes que ele escolhia ao acaso nas ruas da cidade. A polícia descreveu os homicídios como uma mistura distorcida de práticas sacrificiais e magia negra do Haiti, Cuba e Jamaica. Também houve relatos de sacrifícios de adolescentes e crianças em várias localidades dos Estados Unidos, levados a cabo por satânicos, como parte dos seus rituais. Os alvos principais das maldições satânicas e de outras armas ocultas são os servos de Deus e Jesus Cristo. Os satânicos sabem reconhecer quem são os seus maiores inimigos e dirigir os seus ataques contra eles. Isto pode ser ilustrado de uma forma clara por um incidente que me foi contado por um pastor meu amigo. Uma senhora cristã que o meu amigo conhecia estava a comer com a sua família num restaurante em New Orleans, cidade que é conhecida como centro espiritual da feitiçaria nos Estados Unidos. Enquanto estavam à mesa, foram abordados por satânicos que tinham entrado no restaurante para testemunhar na mesma forma que alguns cristãos fazem, indo de mesa em mesa. Eles estavam a recrutar pessoas para o satanismo de forma ativa e mostraram à senhora um folheto impresso para o ano de 1988, que continha um plano geral com os seguintes 6 pontos do seu programa mundial.
que deveria ser acompanhado com jejum e oração. 1. Que o anticristo se manifestasse em breve. 2. Que ministros, líderes e missionários caíssem. 3. Que ministérios e obras de Deus fossem destruídas. 4. Que os cristãos se sentissem satisfeitos, que quisessem paz acima de tudo e que buscassem igrejas que não pregam o evangelho pleno, com pastores que mantenham a paz apesar do pecado. 5. Que os cristãos cessassem de jejuar e orar. 6. Que os dons do Espírito Santo fossem ignorados. Esta é apenas uma das muitas provas que a Igreja de Jesus Cristo está atualmente debaixo de um intenso e sistemático ataque das forças de Satanás. O que é que a Igreja pode fazer? Cristo derrotou Satanás na cruz. Em primeiro lugar, como é que nos podemos defender? E em segundo lugar, como é que podemos fazer da vitória de Cristo uma realidade diária nas nossas vidas pessoais e nas nossas igrejas? A história da tentativa de Balaão de colocar uma maldição sobre Israel dá-nos algumas respostas esclarecedoras. Deus interveio em nome de Israel e transformou a maldição proposta em bênção. O que é que Deus viu na conduta de Israel naquela altura que o moveu a tomar sua posição contra Satanás por causa deles? Eis alguns fatores importantes que se combinaram para trazer o favor de Deus sobre o seu povo. 1. O povo de Israel estava-se a mover no cumprimento do plano de Deus para eles. 2. Eles eram guiados de dia e de noite por uma nuvem e uma coluna de fogo. Isto corresponde à direção do Espírito Santo para os crentes no Novo Testamento. Vê Romanos 8,14. 3. Eles eram uma nação sob disciplina, com líderes nomeados por Deus e leis dadas por Deus. 4. Os seus relacionamentos eram cuidadosamente organizados de acordo com o padrão divino. Este padrão harmonioso de relacionamentos foi descrito de uma forma muito bela pela própria descrição visionária de Balaão sobre eles, em Números 24, 5, 6. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boa as tuas moradas, ó Israel. Como ribeiros se estendem, como jardins ao pé dos rios, como árvores de sândalo, o Senhor as plantou, como cedros junto às águas. Obviamente, esta não era uma imagem literal de Israel, uma vez que nessa altura eles estavam acampados numa área deserta. 5. Muito do que foi referido acima deveu-se ao fato de que toda uma geração de israelitas descrentes e desobedientes tinha sido expulsa de entre eles. Ver Números 26, 63 e 65. Que lições devemos retirar desta imagem de Israel? As suas principais características podem ser resumidas da seguinte forma: Israel era uma comunidade divinamente ordenada, disciplinada e guiada, vivendo em harmonia uns com os outros. Por outras palavras, Israel não era apenas uma assembleia de indivíduos, cada um fazendo o que lhe apetecesse. Deus não mudou aquilo que ele espera do seu povo, e Satanás também não alterou as suas táticas contra o povo de Deus. Se nesses tempos a igreja não está a cumprir os requisitos para obter o favor e a proteção de Deus, só há uma solução: a igreja tem de mudar. Se nesses tempos a igreja não está a cumprir os requisitos para obter o favor e a proteção de Deus, só há uma solução: a igreja tem de mudar. Contudo, infelizmente, o registro da estratégia de Balaão contra Israel não acaba com a vitória total de Israel. Tendo falhado na sua tentativa de trazer uma maldição sobre Israel, Balaão recorreu a uma segunda tática. Ele aconselhou Balaque a usar as mulheres moabitas como isca para atrair os homens de Israel. Primeiro, a imoralidade sexual e segundo, a idolatria. Enquanto a primeira tática de Balaão falhou, a segunda foi bem sucedida. Depois disso, ele não tinha mais necessidade
de pronunciar uma maldição sobre os israelitas. Ao quebrar o primeiro mandamento de Deus, eles tinham trazido a maldição de Deus sobre si e 24.000 pessoas pereceram. Ver Números 25. Em Números de 31:16, Moisés afirma especificamente que o sucedido foi consequência do conselho de Balaão. Em 1 Coríntios 10:8, Paulo refere esse incidente como um aviso para os crentes no Novo Testamento. As táticas enganadoras de Balaão são ainda mencionadas em outras 3 passagens do Novo Testamento: 2 Pedro 2:15-16, Judas 11 e Apocalipse 2:14. A estratégia de Balaão contra Israel contém, obviamente, avisos importantes, também para os crentes da nova aliança. A lição central é simples: os cristãos que vivem em obediência disciplinada para com Deus e em harmonia uns com os outros podem buscar a Deus pela sua proteção contra Satanás. Mas os cristãos indisciplinados, desobedientes e sem harmonia perdem o seu direito à proteção de Deus. Questionário 1. As 2 atitudes extremas dos cristãos perante Satanás são que... ou... 2. Qual é a tática principal de Satanás? 3. Verdadeiro ou falso? As maldições são das principais armas usadas pelos servos de Satanás contra o povo de Deus. 3. Qual foi a segunda tática de Balaão para pôr Israel sobre uma maldição? 5. Deus reconhece o poder de Satanás, mas ele equipou seus próprios servos com... poder. 6. Os cristãos que estão vivendo em disciplina... com Deus e em... uns com os outros, podem contar com a proteção de Deus contra Satanás. Aplicação na vida. 1. Acredita que há pessoas que são servos de Satanás que podem proferir maldições sobre as pessoas? Por quê ou por que não? 2. Que lições aprendeu da história de Balaão e Israel? Como pode usar essas lições na sua vida? 3. Que áreas da sua vida necessitam mudar para que possa desfrutar da proteção de Deus em maior dimensão? Versículo para memorizar. A ninguém devais coisa alguma, senão o amor recíproco, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Romanos 13:8. Proclamação de fé. Senhor Jesus, desejo ser obediente à vossa palavra e caminhar em unidade e amor com a família de Deus. V 1 Pedro 3:8-12. Respostas: 1. Ignorando, temendo. 2. Engano. 3. Verdadeiro. 4. Para seduzi-los ao pecado e idolatria, fazendo com que tragam uma maldição sobre eles mesmos. 5. Superior ou maior. 6. Obediência, harmonia. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.